Ei, que tal ter uma personalidade atraente, ser uma pessoa agradável, simpática e bem apresentada? Alcançar muitas realizações pessoais. O que você acha? Essas são algumas das características de pessoas que desejamos ter ao nosso lado, não é verdade? Personalidade atraente é o tema do programa de hoje e também é a 10ª lei do triunfo. Meu nome é Dinair Martins, sou coach de vida consciente. Está começando agora o programa Vida Consciente aqui na Rádio Comunitária Dunas de Itaúnas, pelas ondas da 87,9 FM, todas as quartas-feiras às 10 horas da manhã, com reapresentação aos domingos também às 10 horas. Vamos lá para a história de hoje, que vai contextualizar um pouco melhor o tema que eu quero apresentar para você. Me acompanhe. Era uma vez em um escritório de um milionário por volta do final do século XIX. Um dia, apareceu no meu escritório uma senhora idosa que me mandou o seu cartão com um recado dizendo que precisava falar-me pessoalmente. Por mais que insistisse, o meu secretário não conseguiu que ela dissesse o objetivo da visita. Assim, pensei que se tratasse de alguma vendedora que quisesse vender-me um livro qualquer. E lembrando-me de que minha mãe também é uma mulher, decidi-me ir até a sala de espera e comprar o livro, fosse ele qual fosse. Quando atravessei o corredor até a sala de espera, a senhora que estava de pé junto à porta lançou-me um sorriso. Tenho visto muita gente sorrir, mas em toda a minha vida nunca vi alguém sorrir com tanta doçura. Era um desses sorrisos contagiantes. Não podendo me conter, sorri também. A senhora estendeu-me a mão. Ora, meu Deus, eu tenho por hábito nunca me familiarizar muito com as pessoas que me procuram pela primeira vez, pela simples razão de que se torna depois muito difícil dizer um não se o visitante me fizesse qualquer pedido que eu não desejasse conceder. Entretanto, aquela simpática senhora lançou-me um olhar tão doce e tão inofensivo que lhe estendi também a mão. Quando ela apertou, descobri que não somente tinha aquele sorriso atraente, como também o seu aperto de mãos era igualmente magnético. Apertou a minha mão com firmeza, mas sem exagerar, de tal modo que enviou, entre aspas, para o meu cérebro a ideia de que me fazia uma honra. Fez-me sentir que estava realmente satisfeita por me apertar a mão, e acreditei que estivesse mesmo. Penso que aquele aperto de mãos veio de dentro do seu coração. Tenho cumprimentado milhares de pessoas durante a minha vida pública, mas não me lembro de ter encontrado jamais alguém que compreendesse tão bem essa arte como aquela senhora. No momento em que ela tocou a minha mão, me senti deslizando e compreendi que ela conseguiria de mim o que viera pedir, fosse lá o que fosse. Em outras palavras, aquele sorriso penetrante e o seu caloroso aperto de mãos desarmaram-me e fizeram de mim uma vítima resignada. Com um simples gesto, aquela senhora fez-me sair da couraça que habitualmente utilizo para me defender da maioria dos vendedores que me procuram para vender alguma coisa que não desejo adquirir. Aquela gentil visitante neutralizou minha mente e fez-me desejar ouvi-la. Vagarosamente
com ar deliberado, como se tivesse diante de si um tempo infinito. Estou certo de que tinha realmente naquele momento, pelo menos no que concernia a minha pessoa. A senhora começou a falar e a tornar a realidade o primeiro passo para a sua vitória, dizendo: vim aqui somente para dizer-lhe que, em minha opinião, o senhor está realizando o trabalho mais admirável que qualquer homem pode realizar hoje em dia. Cada palavra que pronunciava era acentuada por uma pressão delicada, conquanto firme, na minha mão. E enquanto falava, olhava através dos meus olhos para dentro do meu coração. Depois que voltei à consciência de mim mesmo, o caso até provocou algumas risadas entre os meus auxiliares, que eles diziam que eu quase desmaiei de emoção. Então, dirigi-me à porta do meu gabinete particular, dizendo: rogo-lhe que entre, cara senhora, e fiz uma reverência toda especial, digna dos cavalheiros das eras passadas. Lembrando, meu caro ouvinte, que esse texto já é de um tempo bem antigo, né? Final do século XIX. Quando ela entrou no meu escritório, indiquei-lhe a poltrona que costumava ocupar e fui sentar-me numa cadeira pequena, pouco cômoda, que em circunstâncias ordinárias empregaria como um meio de desencorajar aqueles que viessem tomar o meu tempo. Durante 3/4 de hora, escutei maravilhado uma das mais brilhantes e encantadoras palestras que já ouvi em toda a minha vida. E era a minha visitante quem falava principalmente. Desde o início, tomou a iniciativa e dirigiu a conversa. E até o fim daqueles 3/4 de hora, não encontrou da minha parte nenhuma inclinação para desafiar-lhe esse direito. Eu a ouvia voluntariamente. Conforme já declarei, a minha visitante encantou-me com uma conversa brilhante e encantadora durante 3/4 de hora. Agora, sobre o que ela discorria? Você me pergunta. Então, aquela senhora não tentava me vender livro algum, nem pronunciou uma vez que fosse o pronome eu. Contudo, não somente tentava me vender alguma coisa, como a vendia realmente. O que ela me vendia era eu próprio. Ela vendia eu para mim. Pode uma coisa dessa? Mal se sentara na grande poltrona estofada e já desfizeram o embrulho que trazia e que eu pensara ser um livro. De fato, ela trazia uma coleção completa para um ano da revista Hills Golden Hood, por mim editada. Começou a voltar às páginas das revistas e a ler certos trechos que marcaram num ponto ou no outro, assegurando que sempre acreditara na filosofia que aquelas páginas apoiavam. Então, depois que fiquei num estado de completo encantamento e inteiramente receptivo, a minha visitante inverteu com todo o tato a nossa conversa. Se tivesse começado por onde terminou, tudo indica que eu não lhe teria oferecido a minha cômoda poltrona. Durante os 3 minutos restantes da sua visita, com grande inteligência, ela me apresentou as vantagens de certos títulos que vendia. Não me pediu que os comprasse, mas o modo como me falou das vantagens dos títulos em questão e mais o meio que empregou para me causar tão boa impressão, tiveram o mérito psicológico de fazer com que eu quisesse comprá-los. Em suma, não comprei os títulos, mas a minha visitante realizou a transação, pois peguei imediatamente o telefone e apresentei-a naquele mesmo instante a um amigo, que comprou 5 vezes mais do que ela pretendia me vender. Então, é isso, caro ouvinte, que história, né? Será que tem muita gente assim, como essa senhora?
Você conhece alguém assim? Tá. Prosseguindo com o assunto que tenho trazido nos últimos programas, eu vou ler para você um trecho do livro A Lei do Triunfo, onde a 10ª lei é citada. Inclusive, como já falei anteriormente, essa história que li também é do livro. Vamos lá, escute com atenção. 10ª lei, personalidade atraente, escrito por Napoleão Hill. O que é uma personalidade atraente? Naturalmente, a resposta a isso será: uma personalidade atraente é aquela que atrai. Faz sentido, com certeza. Você sabia que você mesmo que está me ouvindo, tem uma personalidade atraente? Sim, eu vou te ajudar a entender melhor esse tema. O conceito de personalidade diz que a personalidade pode ser considerada a soma total das características e sinais peculiares que nos distinguem de todas as outras pessoas. Por exemplo, as roupas que vestimos, mais os traços do nosso rosto, mais o tom da nossa voz, mais os nossos pensamentos, mais o caráter que desenvolvemos com esses pensamentos, mais outras tantas características. Legal, né? Então, tudo isso constrói a nossa personalidade. Personalidade é o veículo que utilizamos para nos expressar no meio em que estamos inseridos. Independentemente quais sejam essas características que compõem a personalidade, a minha, a sua e de qualquer pessoa que conheçamos, ela será sempre uma personalidade atratora. Atratora de quê? De situações com temáticas semelhantes. Consegue entender isso? Tá. Tinair, então todas as personalidades são atraentes? É isso que você está me afirmando? Sim, é isso que eu estou afirmando. As pessoas e situações que vêm até nós estão cumprindo uma lei, que é a lei de atração, sem mistério nenhum. É assim que acontece. A parte mais importante da personalidade é a que é representada pelo caráter. E essa é uma parte que não é visível aos olhos. Concordamos que o estilo das roupas e as nossas posses desempenham uma parte importante nessa questão da personalidade. Porque, verdade seja dita, né, companheiro? Todos nós formamos uma primeira impressão sobre uma pessoa quando observamos sua aparência. É imediato que a gente forme um julgamento, não no sentido de diminuir nem enaltecer, mas de a gente ter uma primeira impressão e fazermos as nossas análises sobre aquela pessoa que chega até nós. Até mesmo a maneira de apertar a mão forma uma parte importante da nossa personalidade. O aperto de mãos tem muita importância quanto a atrair ou repelir as pessoas. A senhorinha da história que li para você demonstrou bem isso, né? O bom disso tudo é que a tal arte de ter uma personalidade atraente pode ser cultivada e pode ser treinada. A expressão dos olhos também desempenha uma parte importante quanto à personalidade. Existem pessoas muito mais numerosas do que se pode imaginar que podem ver, entre aspas, através dos olhos, no coração e desvendar o que nele está escrito pela natureza dos nossos mais secretos pensamentos. Você conhece alguém assim? Bem, eu não conheço, pelo menos não que eu saiba que tem esse talento, né? A vitalidade do corpo, algumas vezes chamada de magnetismo pessoal, também compõe a nossa personalidade. Sim, a vitalidade do corpo. Todos nós, independente de termos capital intelectual ou não, podemos ter ou desenvolver uma personalidade atraente aos olhos daqueles cuja vida elogiamos. Conseguiu compreender? Aqueles a quem elogiamos se sentem atraídos por ficar perto da gente. Cara, é muito, 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 muito bem sacada essa lei, a lei da personalidade atraente. A verdadeira psicologia sobre a qual a 10ª lei do triunfo é baseada
é que você terá interesse em estudar as outras pessoas de modo a encontrar nelas ou no seu trabalho algo que admire realmente. Apenas dessa maneira poderá desenvolver uma personalidade irresistivelmente atraente. Uma personalidade agradável é aquela que faz uso da imaginação e da cooperação. Vamos analisar bem qualquer homem que não possua uma personalidade agradável e veremos que lhe faltam também os talentos da imaginação e da cooperação. Podemos nos vestir com roupas da última moda, feitas pelo melhor alfaiate, e nos conduzir de uma maneira agradável no que se refere à aparência. Mas se houver cobiça, inveja, ódio, avareza e egoísmo no nosso coração, jamais atrairemos alguém, com exceção das pessoas que têm características semelhantes às nossas. As coisas iguais se atraem e podemos estar certos de que os que são atraídos por nós são aqueles cuja natureza é semelhante à nossa. Podemos mostrar sorrisos artificiais e praticar a arte de apertar a mão de modo que imite perfeitamente o gesto de uma pessoa que possua realmente essa arte. Mas se essas manifestações externas de uma personalidade atraente não tiverem o fator vital que se chama sinceridade de propósito, o ato repelirá em vez de atrair. Como poderá então você, eu, qualquer pessoa, construir um bom caráter? O primeiro passo para isso é observar a autodisciplina. Primeiramente, presta bem atenção. Selecione pessoas cujas características são construídas de qualidade que você deseja. Selecione pessoas cujas características são construídas da qualidade que você deseja. Eu parei nessa primeira dica, né? Fiquei pensando, gente, quais são as pessoas que tem características que eu desejo ter, que hoje eu ainda não tenho, para que eu possa utilizar nessa tarefa que o autor nos orienta para ter a 10ª lei de uma personalidade atraente. Aí eu, Dinaí, escolhi nesse momento da minha vida 3 pessoas que têm características que eu quero ter. Eu escolhi o historiador e professor Leandro Carnal, porque eu admiro muito o capital intelectual que ele tem. Eu escolhi a poetisa e filósofa Viviane Mosé, porque assim, ela, das vezes que eu já assisti ela na internet, ela tem uma mobilização muito especial para implantar nas escolas uma educação que realmente favorece aos alunos, tanto nas escolas de ensino fundamental como nas faculdades. Ela tem esse ativismo nela e é uma coisa que eu admiro muito. Outra pessoa que eu escolhi para ser um modelo, né, que eu quero também ter as características que essas pessoas têm, as qualidades, é a professora de filosofia, Lúcia Helena Galvão. Nossa, essa mulher é brilhante, ela tem uma capacidade tão grande de pegar a filosofia e aplicar à própria vida, com uns exemplos assim tão fáceis de entender. Então, eu elenquei essas 3 pessoas para fazer essa tarefinha que o autor do livro nos orienta. Daí, cria na sua imagem, a segunda orientação, né? Cria na sua imaginação uma mesa de conselho, sabe aquelas mesas de reunião? E aí, reúna as suas personalidades todas as noites em torno dela. Então, eu vou sentar a essa mesa e aquelas personalidades que eu escolhi também vão sentar à mesa. Ou seja, vai sentar o professor Leandro Carnal, a poetisa Viviane Mosé e a professora de filosofia Lúcia Helena Galvão. Sentaremos todos, toda noite. Isso no meu mundo imaginário, né? E antes eu vou declarar todas as qualidades que eu admiro neles, que foi essas que eu já falei para você.
E aí começa então a afirmar ou sugerir para si próprio, em voz alta, que já comecei a desenvolver em mim essas qualidades. Ou seja, eu já comecei a ter essas qualidades. Ao fazer isso, feche os olhos e veja em imaginação as figuras sentadas em torno da mesa imaginária. Bacana, né? A segunda orientação que o autor dá nessa lição da décima lei é: através do autocontrole, domine os seus pensamentos e conserve a mente vitalizada com ideias de natureza positiva. Então, assim, se vier uma ideia falando assim, ah, Ednaí, está viajando na maionese, você agradece esse pensamento e tira ele do seu caminho. É para trazer só pensamentos e ideias positivas que fortalecem o seu propósito. No meu caso, eu vou ficar pensando em, em conhecimentos intelectuais, em melhorar a educação minha para poder melhorar a do Brasil, porque eu sou brasileira, né? Então eu começo a fazer esse trabalho em mim. É, outra coisa colocar situações oriundas da filosofia onde eu possa aplicar a minha vida prática, né? Ou seja, que eu tenha pensamento crítico, atitudes criticadas, que eu sempre olhe no espelho e veja como está a minha vida, né? Então, esse autocontrole de conduzir minha vida para situações positivas, tanto pensamentos como sentimentos e atitudes, né? Então, faça com que o pensamento dominante do seu espírito seja uma imagem da pessoa que deseja ser, a personalidade que você está construindo por meio desse processo. E aí, pelo menos 12 vezes ao dia, quando tiver alguns minutos, feche os olhos e dirija o pensamento para as figuras que escolheu. Então, feche os olhos e já penso nessas 3 pessoas que eu escolhi. E pense com uma fé que não conhece limites, que está começando a se tornar parecido em caráter com as personalidades que você escolheu. Nossa, muito legal esse exercício. Eu tô aqui lendo a história para vocês e já estou praticando aqui no meu mundo da minha imaginação. Procure todos os dias pelo menos uma pessoa na qual encontre alguma boa qualidade que mereça elogio e a elogie. Pronuncie as suas palavras de elogio com uma firmeza tal que possam impressionar as pessoas com quem fala. Vou ficar atento para fazer isso hoje. Observe então o que acontece. Verá que prestou àqueles a quem elogiou um verdadeiro benefício e terá dado um passo a mais no desenvolvimento do hábito de procurar encontrar boas qualidades nos outros. Nossa, essa é uma prática maravilhosa, super valiosa. O hábito de elogiar as pessoas com sinceridade logo trará recompensa devida no sentimento de respeito e testemunho de gratidão da parte dos outros para conosco, o que contribuirá para modificar a nossa personalidade. Aqui entra novamente a lei da atração, e todos aqueles a quem elogiamos verão em nós as qualidades que vemos neles. Uau! O êxito na aplicação desta fórmula em questão está na razão direta da fé na sua veracidade, ou seja, tem que ser verdadeiro. Por mim, não penso somente que é verdadeira, estou convencida de que é, porque a empreguei com êxito e tenho ensinado outras pessoas a empregá-la com igual êxito, disse o autor do livro. Assim, tenho o direito de prometer ao meu ouvinte igual sucesso. Além disso, com o auxílio dessa fórmula, você poderá desenvolver de modo tão rápido uma personalidade atraente que surpreenderá todos que o conhecem. O desenvolvimento de tal personalidade está inteiramente dentro do seu controle. Fato esse que lhe dá imensa vantagem e que, ao mesmo tempo, põe sobre os seus ombros a responsabilidade do fracasso ou negligência no exercício desse privilégio. Nossa, aí veio um puxãozinho de orelha, né? Caro ouvinte, coloque sentimento e emoção nas suas palavras. Desenvolva um tom de voz rico e profundo.
Se a sua voz tem tendência para ser áspera, eduque até que adquira um tom agradável e brando. Com voz desagradável, ninguém poderá expressar ao máximo uma personalidade atraente. É possível cultivar a voz, torná-la ritmada e agradável ao ouvido dos outros. Sabemos que a palavra é o meio principal de expressar a personalidade. E por essa razão, existe toda vantagem em cultivar um estilo ao mesmo tempo forte e agradável. Farei para você agora um resumo dos tópicos que entram no desenvolvimento de uma personalidade atraente. Tá, vamos fazer uma pequena retrospectiva. Primeiro, forme o hábito de interessar-se pelos outros, procure descobrir suas boas qualidades e elogios. Segundo, desenvolva a habilidade de falar com firmeza e convicção. Terceiro, vista-se de acordo com o tipo físico que tem e o trabalho que exerce. Quarto, desenvolva um caráter positivo. Quinto, aprenda a arte de apertar as mãos, de modo a expressar um sentimento caloroso de entusiasmo por meio dessa forma de saudação. Gente, tá aí uma coisa que eu já tinha percebido. Eu gosto muito de pegar a mão e pegar inteira a mão, né? E algumas pessoas que eu conheço pegam assim muito na beiradinha, como se já estivesse querendo tirar a mão da sua, né? E eu gosto de pegar a mão por inteira. O que eu vou cuidar daqui para frente com esses ensinamentos é que eu não aperte tão forte a mão, que eu a segure por inteira, porém que a pressão seja um pouco mais leve. Muito obrigada, Napoleão Hill. Eu não tinha ainda me tocado de aprender também isso. Tá, sexto, atraia para si as pessoas, atraindo-se primeiro para elas. Legal essa. Sétimo, lembre sempre que a nossa única limitação dentro do razoável é a que estabelecemos dentro da nossa própria mente. Então, meu amigo, gostou do conteúdo de hoje? Gostou, minha amiga? Na próxima semana eu vou te apresentar a 11ª lei do triunfo. Gratidão por ter ficado comigo até agora. Muito obrigada. Este é o programa Vida Consciente. É muito bom ter você comigo. Esta é a Rádio Comunitária Donas de Itaúnas, pelas ondas da 87,9 FM. E o programa Vida Consciente vai ao ar todas as quartas-feiras às 10 horas, com reapresentação aos domingos, também às 10 horas. Você pode ouvir este e os programas anteriores em meu canal no YouTube e também no Spotify. Inclusive, além de compartilhar com as pessoas que não puderam ouvir a rádio, você pode colocar comentários. Coloque nos comentários lá no YouTube as pessoas que você escolheu. Vou gostar de saber quais são as referências que outras pessoas têm. Você agora já conhece as minhas, né? Agradeço por se inscrever em meu canal do YouTube. Dessa forma, ele pode te avisar sempre que eu postar novas gravações. Meu nome é Dinaí Martins, sou coach de vida consciente. Vou ficando por aqui. Um grande abraço especial, aperto de mãos para você. Fui!